Fala galera, canal Meu Tricolor, voltando nessa tarde de sexta-feira para poder a gente seguir falando do nosso tricolor. Tem informações para poder estar te passando, para poder estar te atualizando com relação a nossos jogadores lesionados, tá? Daqui a pouquinho o Fluminense vai estar treinando. Quando você vê esse vídeo, automaticamente já treinou, entendeu? Mas eu vou estar te atualizando e também passando para você aqui um pouco mais detalhado sobre valores que o Fluminense vai receber com a transação do Evanilson, beleza? Depois da vinheta, um vídeo bem rapidinho, vem comigo. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre um prazer estar aqui com cada um de vocês, tá? Obrigado pela tua presença e muito obrigado pelo teu carinho. Não esquece do like, é muito importante. Não esquece da sua inscrição, também é de graça e vocês me ajudam muito a seguir crescendo, né, no canal aqui. E se gostar do conteúdo e puder me ajudar, compartilha. Show de bola? Quero estar trazendo para vocês uma notícia da Bárbara Mendonça, tá? Setorista do Globoesporte.com. E ainda há pouco ela soltou uma nota a respeito do nosso volante Martinelli, tá? E confirmando aquilo que a gente meio que já imaginava. Mas na verdade, a Bárbara Mendonça ela tá confirmando algo que o nosso colega Vitor Lessa já tinha trazido, né? Hoje pela manhã, lá em seu canal, no seu conteúdo, tá? No YouTube. Então eu quero estar lendo para vocês, compartilhando com vocês essa matéria e vou ler bem rapidinho para vocês entenderem qual é a situação de momento do nosso volante Martinelli, ok? Martinelli sofre edema no tornozelo e desfalca o Fluminense contra o Corinthians. Volante deixou o gramado ainda no primeiro tempo de Grêmio e Fluminense. Pela ida das oitavas da Libertadores, o camisa 8 se une a outros desfalques tricolores no Brasileirão. O volante Martinelli vai desfalcar o Fluminense neste sábado contra o Corinthians pelo Brasileirão. O camisa 8 sofreu um edema ósseo, tá? No tornozelo direito, no jogo contra o Grêmio, pela ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores, e é ausência confirmada para o confronto no Maracanã. A presença no jogo de volta do torneio continental ainda não está completamente descartada. Parando aqui, eu vou seguir a matéria, mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Um edema ósseo, o que significa isso? Só para vocês terem conhecimento, tá? É uma pequena inflamação no osso, ou seja, não é uma lesão grave. Tanto que a matéria ela é muito assertiva quando ela fala: Martinelli está fora do jogo contra o Corinthians. E aqui no final fala: a presença do jogo da volta no torneio continental ainda não está completamente descartada. Por quê? Porque se o jogador, né, hoje ou amanhã, vamos colocar amanhã, ele já tiver uma melhora, sabe, no seu pé, aí vai treinar domingo, né? Vai treinar na segunda, que é o treinamento final, para determinar os jogadores que vão jogar contra o Grêmio na terça-feira no Maracanã também. Beleza? Então não está descartada por isso, porque pode acontecer de ter uma recuperação muito boa, vista que é uma lesão, sabe? Não muito grave, uma lesão leve. E a matéria segue dizendo o seguinte: a ausência de Martinelli foi divulgada primeiramente pelo jornalista Vitor Lessa e confirmada pelo GE, como disse para vocês. O camisa 8 caiu no gramado no Couto Pereira ainda nos 20 minutos do primeiro tempo contra o Grêmio. Sem condições de seguir na partida, ele foi substituído por Keno. Nessa situação aqui, a gente até comentou, né, que foi uma substituição, ao meu ver, né, no nosso ver, acho que na grande parte da maioria, né, uma troca errada, porque a gente inicia o primeiro tempo de forma muito consistente, muito boa, e com 3 homens de contenção: André, Alexandre e Martinelli. Quando o Martinelli se machuca e entra um atacante, você tira esse terceiro homem aqui de meio de campo, terceiro volante, né, praticamente. E aí, o que acontece? O Grêmio cresce na partida. Então, a gente que não entende muito de futebol, a gente começa, quando a gente acompanha bastante, a gente começa a ter um entendimento que, rapaz, estava sendo importante aquela trinca de volantes, né? Porque estava surtindo efeito. Quem estava mandando no jogo era o Fluminense. Mas com a lesão de Martinelli, entrou o Keno e desmontou o esquema. Mas depois a gente até conseguiu, o Keno se machucou, e aí a gente volta, né, com o Facundo Bernal para o segundo tempo e o Lima no lugar de Ganso e tenta dar uma consertada. Diz a matéria: um edema ósseo é, na prática, uma inflamação no osso, como eu disse para vocês. No caso de Martinelli, a situação não é considerada grave.
é um quadro bastante comum em atletas, por muitas vezes causado por esporte de impacto. Martinelli se une a outros desfalques do Fluminense neste sábado. Ganso, Arias e Mano Menezes cumprem suspensão. Diogo Barbosa se recupera de uma cirurgia no menisco do joelho direito, está fora também. Antes da partida contra o Grêmio, o Fluminense informou que Nonato, Marquinhos e Cano estavam na transição para os trabalhos com o grupo. Isso aqui é importante, tá? Presta atenção aqui. Serna ficou fora da relação por dores na panturrilha direita. Marcelo, por sua vez, sofreu lesão na perna direita. O técnico Mano Menezes vai definir o time nesta sexta-feira. Ou seja, pegando o final, Marcelo, por sua vez, sofreu lesão na perna direita. Marcelo, tá fora, beleza? Agora, vamos lá. Serna, Nonato, Marquinhos e Cano, esses estavam em transição. Se treinarem daqui a pouco, tá? Tô gravando esse vídeo às 3 horas da tarde, né? Se treinarem daqui a pouquinho, podem jogar amanhã contra o Corinthians, tá bom? Eu vou trazer um vídeo mais tarde para poder atualizar vocês de como é que foi o treinamento e como é que a gente pode, basicamente, né, entender o time que o Mano Menezes vai mandar a campo amanhã contra o Corinthians. Show de bola? Beleza. Galera, eu preciso te passar. Compra o seu ingresso. Já são mais de 25 mil ingressos vendidos e o Fluminense precisa que a gente coloque acima de 30. A gente precisa apoiar os nossos jogadores, tá bom? Independente da fase. A gente tem que fazer o nosso papel e eu creio, tomara, torço também para que os jogadores façam o papel deles. Beleza pura? Agora vamos lá para a notícia da venda do Evanilson, tá? Que ficou aqui bem mais esclarecida agora com a nota oficial do Futebol Clube do Porto. Beleza? Fluminense receberá, no máximo, preste atenção, tá? Tô aqui agora com a matéria Netflu. 285 mil euros. Por quê? Pelos 6% que tinha direito por Evanilson. Agora tem um detalhe. Esse 6%, ele não é em cima da venda total do jogador, tá? Não é em cima da venda total. É em cima de quê? De 20% que a Tombense tinha, né, com o Porto. Então, só para ficar claro, o Fluminense tinha 6% de 20% com a Tombense. Só que o Porto comprou esses 20%. O Porto comprou esses 20% da Tombense e o Porto tem que repassar ao Fluminense 6% desse valor. Resumidamente, vou colocar para vocês aqui a nota do lado aqui, tá bom? O valor que o Tricolor poderá receber chega próximo à casa de 10 milhões e 700 mil reais, tá? Se ainda oscilar um pouquinho, gente, não vai subir muito além de 12, 13 milhões de reais não, tá? Vai ficar dentro dessa casa aí. Eu trouxe para vocês uma matéria, acho que foi ontem, né? Não sei se foi ontem ou se foi hoje de manhã, agora eu não tô lembrado muito bem, que acho que o Fluminense ganharia algo em torno de 19,9 milhões de reais, né? Quase 20 milhões de reais. Aquela informação eu peguei do Portal Terra, tá? Só que aqui tá muito mais esclarecido agora com essa nota aí que o Porto, né, veio a divulgar. Então, o Fluminense vai receber na casa aí de 10 milhões, né? 10 milhões, vou botar 11. 11 milhões até 13 milhões. Não sei se chega a 14 milhões de reais por essa venda do Evanilson. Então, a gente vê que realmente assim, sabe? Diante de tudo que aconteceu da gestão passada de Pedro Abad, né? O presidente Mário Bittencourt, que não é culpado dessa saída, né, horrorosa, né, ridícula, que foi a de Evanilson, né, junto ao seu empresário para Tombense, Eduardo Duran. O Mário ainda tentou amarrar alguma coisa para poder o Fluminense hoje, né, na época lucrou um pouquinho e hoje ainda tá pegando um pouquinho de dinheiro, entendeu? Mas nada que o jogador tá sendo vendido por quase 283 milhões de reais ao Bournemouth, né, lá da Inglaterra. Então, é uma pena. Mas fazer o quê? São coisas que são vacilos de pessoas que são incapacitadas de gerir uma instituição tão grande e tão gigante como a nossa do Fluminense. E a gente espera que o Fluminense possa melhorar e evoluir muito nessa questão de vendas, né? A partir de agora, já na pessoa, na posição do presidente Mário Bittencourt, que infelizmente parece que não tem aprendido muito, porque tem se descartado aí de joias da base por preços muito pequenos, né? Recentemente agora a gente negociou o Luiz Henrique para o Betis da Espanha, uma negociação
fraquíssima, e hoje onde é que está o Luiz Henrique? No Botafogo, voando, e o Botafogo hoje, o Luiz Henrique hoje tem um valor de mercado muito grande. Então eu queria estar deixando você nessa tarde com essas duas notícias sobre Martinelli fora do jogo, mas daqui a pouquinho com possibilidades. Se treinar Nonato, Marquinhos, Cano e também Kevin Serna, esses podem retornar contra o Corinthians, beleza? Até ao longo do dia eu volto para te atualizar com mais informação. Tamo junto, saudações tricolor.